Olá, queridos do curso básico em teologia, tudo bem com vocês? Nós voltamos aqui novamente para o estudo das nossas lições do nosso módulo Profetas Menores e hoje nós vamos estar estudando a lição de número 3, lição esta que engloba três profetas, profeta Jonas, Miqueias e Naum. Como nós já falamos aos nossos alunos, nós vamos estar postando os vídeos que nós estamos fazendo desta lição aqui no nosso canal no YouTube e você poderá estudar aí de uma forma bem calma, tranquila, na tua casa, esta lição, bem como também compartilhando, se você quiser, né, estas aulas desse módulo Profetas Menores, tá ok? Nós vamos estar dividindo, então, em três vídeos. O primeiro vídeo que hoje nós vamos estar falando sobre o profeta Jonas, o segundo vídeo estaremos falando sobre Miqueias e depois estaremos falando sobre o profeta Naum. No nosso módulo, no nosso livro, a lição de número 3, ela está localizada na página de número 64, ok? Então, nessa terceira lição, nós vamos estudar aí sobre esses profetas, profeta Jonas, Miqueias e Naum. Jonas e Naum, eles profetizaram contra Nínive, a capital da Assíria, enquanto Miqueias profetizou contra Samaria e Jerusalém. Esse livro ele é chamado de Sefer Yonah nas cópias hebraicas ou Livro de Jonas. Na Vulgata Latina ele aparece como as profecias de Jonas. Jonas ele era filho de Amitai, de Gate-Afer. Gate-Afer ela pertencia à região da Galileia. E uma das coisas que nós vemos aqui, então, que esse primeiro versículo aqui de Jonas, né? Esses primeiros versículos aqui de Jonas já desmentem, né, o que os fariseus diziam para Jesus, que nenhum profeta vinha saído da Galileia, não é? E aqui nós vemos então que Jonas ele era de Gate-Afer, uma região que pertencia sim à Galileia. Jonas ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II, conforme está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25 a 27, né, foi esse período aí do reinado de Jeroboão II, a qual Jonas profetizou. Uma das coisas que eu posso assim dizer que Jonas foi um privilegiado, porque ele foi citado por Jesus no Novo Testamento, né? Jonas ele foi citado ali pelo nosso Senhor Jesus, quando simbolizando ali, né, em sua morte e ressurreição. E também cita, né, a rainha de Sabá, isto é, dá autenticidade ao livro de Jonas, por haver ficado 3 dias, né, e 3 noites no ventre do grande peixe e depois libertado, como nós vemos lá. Então ele é uma figura, né, da morte e ressurreição de Cristo Jesus. E Cristo então cita esse episódio acontecido com Jonas justamente para falar da sua morte e ressurreição. Ele vai dizer, né, que assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe durante 3 dias e 3 noites, assim também o Filho do Homem ficará no ventre da terra por 3 dias e 3 noites. Tá? A missão do profeta Jonas. Queridos, a missão do profeta Jonas era um tanto assim, podemos dizer, quase impossível. Tá? Porque a missão que Deus deu a ele era desafiadora demais para um profeta matuto que vivia na terra de Israel. Jonas ele deveria visitar a poderosa nação da Assíria, né? Inclusive a capital da Assíria, que era Nínive, a mais opressora dos povos da época, a nação que escravizava e levava seus cativos presos por anzóis nos lábios e nos narizes. Era uma cidade de vocação maligna, nada agradável a um estrangeiro. E Deus manda então o profeta Jonas ir justamente a Nínive pregar uma mensagem contra ela. Eu acho interessante, querido, que a mensagem não era de arrependimento. A mensagem
tudo nos indica que nós vemos nos primeiros versículos, o próprio Jesus disse, clama contra ela. E Jonas saiu pela cidade dizendo que durante 3 dias Nínive seria destruída. Entendeu? Então essa mensagem para Jonas seria um tanto confortante, não é? Mesmo que ele estaria arriscando a sua vida, porque ele estava nas ruas da mais poderosa nação daquela época, né? Da mais poderosa nação daquela época. Então, mesmo que ele se sentia confortável em trazer uma mensagem dessa de destruição, de juízo para Nínive, ele estava correndo risco da sua vida. Não era uma mensagem, não é, de arrependimento. Porém, nós vamos ver no final do livro, e nós vamos deixar isso para o final, que Nínive se arrependeu, né? E aí contradizeu tudo aquilo que o profeta esperava. E aí nós vamos entender o porquê que ele toma aquela atitude lá no final, né? Uma atitude assim bem revoltante contra Deus. Mas daí nós vamos deixar um pouco mais para o final. Mas vamos focar aqui então nessa questão de ver e perceber que a missão do profeta não era muito fácil. Tá? Não era muito fácil, até porque ele conhecia essa nação. Ele conhecia que Nínive, essa nação da Síria, né, cuja capital era Nínive, a forma de eles dominar as outras nações era muito carrasca, muito carrasca. Inclusive Israel passou pelas mãos desse povo por uma época. E Jonas, então, ele tinha uma revolta contra essa nação assíria, ok? E aí o que vai acontecer é que quando ele recebe essa mensagem, essa ordem de Deus, ele então vai fugir. Ele desce para Tarso, pega um navio, né, que está descendo para Tarsis, entendeu? No intuito de fugir aí dessa ordem, dessa missão que Deus deu. Agora, querido, Jonas, ao escrever este livro, né, que leva o seu nome, prova que não adianta fugir da presença de Deus. Não adianta. O que nós aprendemos aqui com Jonas, então, nesses primeiros capítulos, né, que ele escreve aqui, que deixa registrado, é que não adianta fugir da presença de Deus, né? O salmista, ele disse no Salmo 139, versículos 7 e 12, para onde eu fugirei da tua face, né? Então veja, querido, como não há, né, jeito de nós, de um servo de Deus, de ninguém, escapar ou fugir ou se esconder da presença de Deus. Não existe lugar seguro na terra quando Deus resolve caçar o homem. Especialmente aquele a quem ele chama e o desobedece, né? Como Deus disse lá para Jeremias, né? Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Foi o que ele disse para Jeremias, não é? Acaso não sou eu Deus de perto, mas também sou Deus de longe? Deus, ele conhece todos os nossos passos, as nossas intenções, os nossos objetivos, né? E dele não tem como fugir. Olha o que ele diz: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Jeremias 23, 23 ao 24. Então não tem como. Então quando nós lemos aqui o livro do profeta Jonas, isso fica registrado para nós, né, que não há como nós escaparmos da presença de Deus, não há como fugirmos dos olhos do Senhor. Tá? O aviso está dado pelo Senhor lá no Salmo 101, versículo 6. Seus olhos percorrem toda a terra e conhece cada detalhe da vida humana. Então era melhor profetizar em Israel, né, onde a fama melhor seria certa, do que profetizar em terra estranha em que não teria fama alguma, tá? Então o desobediente, querido, fica esta lição para nós também. O desobediente, ele sempre tem um caminho descendente.
Ele nunca tem um caminho ascendente, para cima. O desobediente, ele sempre tem um caminho descendente. Ele só anda para baixo, né? Você vê e percebe o caminho que Jonas trilhou. Para fugir da presença do Senhor, ele desceu para Jope, né? Depois ele desceu ao navio, né? E depois ele desceu ao porão para dormir. E depois ele desceu ao mar. Depois ele desceu para a boca do peixe. E depois desceu para o fundo do mar. Então o caminho do desobediente sempre é esse, descendo, não é? Descendo, tá? Jonas, ele se escondeu de todos, até de si mesmo. Tá? Jonas, ele se escondeu de todos e até de si mesmo. Então, ao descer para o porão do navio, Jonas, ele queria se esconder dos marinheiros e não queria expor quem ele era. Ele escondeu dos marinheiros e ele não queria também se expor quem ele era. Escondeu a sua identidade, escondeu do seu Deus, naquilo que ele cria, escondeu a sua fé, escondeu tudo. Tá? E a Bíblia vai nos dizer que ele, ao descer para o porão do navio, ele queria se esconder dos marinheiros e não queria ali se expor quem ele era. Então o que aconteceu? Ele foi dormir profundamente. Diz a Bíblia no versículo 5 que ele dormia profundamente. Enquanto a tripulação do navio ali, segundo a Bíblia, jogava as mercadorias ao mar, naquele objetivo, naquele intuito de aliviar a bagagem, para ver se conseguiam escapar, salvar as suas vidas, enquanto os marinheiros faziam de tudo, Jonas, ele dormia no navio, né, no porão do navio, de uma maneira profunda, sem se importar com o que estava acontecendo. Né? A pior coisa que pode acontecer a alguém é andar, querido, com um desobediente. Veja que aquelas pessoas, aqueles marinheiros, eles estavam correndo risco de vida porque tinha alguém que estava ali junto com eles que não estava na linha, que não estava sendo obediente a uma ordem direta de Deus. Então a pior coisa que pode acontecer a alguém é andar com um desobediente, tá? O que anda em comunhão com um desobediente certamente será afetado, porque o rebelde prejudica a todos os que vivem com ele. Jonas prejudicou a tripulação do navio, trazendo sobre todos a ira de Deus. Então eu deixo aqui, aproveito aqui para deixar uma lição para você, para mim, para nós, você que está assistindo essa aula. Cuidado com quem você anda. Existia um ditado, existe ainda esse ditado, que a minha mãe sempre dizia, e ainda hoje eu ouço alguém dizer, os mais antigos dizer, me diga com quem tu andas que eu vou dizer quem tu és. Né? Então, evite essas companhias, porque o desobediente sempre vai trazer problemas para ele e problemas para você mesmo. Problema para todos aqueles que andam à sua volta. Fuja desse tipo de pessoa. Os marinheiros sabiam que aquele tipo de tempestade não era comum e que alguma coisa estava errada. Eles sabiam que aquela tempestade não era uma coisa natural. E sabia que alguma coisa estava errada. Então, de tanto eles lutar e não ver resultado, eles tomaram uma atitude, uma posição e disseram, vamos tirar sorte para que nós saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Alguma coisa está errada entre nós. Vamos ver quem é o que está aí em erro, em desobediência, porque essa tempestade, ela não é natural, tá? Não é natural. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles lançaram sorte, a sorte caiu justamente sobre Jonas, que era o desobediente que estava entre eles. E aí eles foram até Jonas e fizeram então 5 perguntas que deixaram Jonas, 6 na verdade, né? Mas eu vou aqui relatar as 5 perguntas primeiro. As 5 primeiras perguntas que eles fizeram para Jonas, que deixaram Jonas meio desconcertado, né? Ou totalmente desconcertado. No versículo 8 do capítulo 1, você vai ver que eles disseram assim, quem é você? O que você faz na vida? De onde você vem? E de que país é tu?
Qual é a sua nacionalidade? Veja que Jonas escondeu tudo isso, querido. Veja que Jonas, ele tentou encobrir tudo isso, quem ele era, quem e o que ele fazia da vida, de onde ele estava vindo, de que país ele era, de que nacionalidade ele era. Veja que os marinheiros estavam ausentes de tudo isso, não sabiam quem era aquele camarada que estava ali, porque ele escondeu tudo, tudo. E então chegou um momento em que tudo veio às claras, veio à tona, né? E eles fizeram estas perguntas então para Jonas, né? E isso trouxe um desconcerto em Jonas, porque ele teve que se expor, ele teve que se revelar quem ele era. Ah, querido, olha que lição tremenda que nós aprendemos aqui. Não adianta esconder as coisas de Deus. Cedo ou mais tarde, querido, Deus vai fazer que tudo venha à tona, tudo venha às claras. Porque Deus não trata nada que está encoberto. Para Deus tratar, precisa aparecer. Para Deus curar, precisa aparecer. Para Deus fazer algo, tudo precisa vir às claras. Deus não é aquele ser, irmãos, que trata as coisas ocultas. Enquanto estiver oculto, está enfermo. Enquanto estiver oculto, está doente. Enquanto estiver oculto, vai acabar morrendo. Precisa então vir para fora tudo, né, para ser tratado, para ser curado. Tá? Então fica essa lição para nós em plena aula do curso básico em teologia. Tá ok? E a sexta e decisiva pergunta que os marinheiros fizeram para ele foi: que faremos para que o mar se acalme? Já que você expôs tudo agora, quem você é, nós sabemos quem é você, o que você faz da vida, de onde você vem, que nação você é, nós sabemos tudo, e agora? O problema está em você, e agora o que nós iremos fazer com você? O mar ficava ali cada vez mais agitado. Aí Jonas, em resposta a essa pergunta, diz a Bíblia que ele pediu então para ser lançado ao mar. Mas os marinheiros, eles hesitaram, querido. Esses marinheiros, eles eram homens realmente que... podemos dizer que eles temiam a Deus, porque eles se hesitaram. Eles hesitaram de jogar Jonas no primeiro relance. Se fosse outras pessoas, quem sabe já tinham pegado e jogado para se livrar logo de uma vez daquela tempestade. Mas esses marinheiros não, diz a Bíblia que eles hesitaram e tentaram remar mais um pouco para tentar salvar a vida do desobediente. Eu quero só abrir uma lição, um parênteses aqui para trazer uma lição bem rapidinho e que você grave isso. Às vezes, querido, às vezes nós queremos fazer isso. Queremos ajudar alguém, queremos dar uma chance para alguém, queremos passar a mão em alguém. Vamos tentar mais uma vez e não dá certo. Por quê? Porque Deus está querendo tratar, porque Deus está querendo fazer, porque Deus está querendo curar. Os marinheiros, eles tentaram mais uma vez. Não vamos jogar você no mar, vamos tentar mais uma vez. Mas mesmo assim, não teve condições, porque a Bíblia diz que o mar se agitou ainda mais. Ainda mais. Às vezes a gente corre o risco, querido, em querer ajudar os outros. Às vezes corremos o risco em querer ajudar um desobediente. Essa que é a verdade e a realidade, que fica essa lição para nós. Mas o desobediente, ele precisa ser tratado, ele precisa ser confrontado por Deus e por sua palavra. E ele precisa se acertar, ele precisa voltar aonde ele errou e acertar a sua vida, senão nós também seremos prejudicados. E quando lançaram ele no mar, mesmo contrariando o que eles queriam, diz a Bíblia que o mar se aquietou, né? Cessou o mar, cessou a fúria do mar. Depois que o empecilho foi tirado, a calmaria reinou. O desobediente sempre incomoda, seja em casa, na igreja, no trabalho, onde quer que ele esteja, o desobediente, ele é um estraga-prazer. Cuidado, tá? O grande peixe, né? O grande peixe. A Bíblia nos diz que quando Deus quer levar adiante o seu propósito, ele sempre dispõe de meios para fazê-lo. Tá? Fica então essa lição. Quando Deus quer levar adiante o seu propósito, ele sempre se dispõe de meios para fazê-lo. Aqui, nesse caso, ele usou um
peixe ou um grande peixe. Algumas versões trazem para a baleia, né? Mas nós não podemos, querido, tá, se apegar a questões sem importância, né? Sem importância. Se era baleia, se era um grande peixe, se era um tubarão, não sabemos, entendeu? Nós sabemos que o texto original traz para um grande peixe. Agora, Deus ele é poderoso para fazer coisas que nós não imaginamos, não é? Não imaginamos, sabemos que Deus criou ali um momento, né, de um grande peixe vir ali, que seja baleia, que seja um tubarão, como nós sabemos que tem um tipo de tubarão enorme, quase o tamanho de uma baleia, que não tem dentes para morder e mastigar, ele é praticamente quase uma baleia, mas que seja qualquer peixe, nós sabemos que Deus foi quem fez esse milagre. Né? Então não vamos ficar nos prendendo, discutindo que peixe que era, o que peixe que não era. Se o nosso Deus abriu o Mar Vermelho, se Deus abriu o Jordão, se Deus fez tanta coisa, Ele pode fazer o que Ele quiser. Então não vamos prender nessa questão, porque isso aí não nos edifica. Tá ok? Sabemos que Deus enviou um grande peixe e engoliu o seu servo, não é? E ele então foi para o ventre desse grande peixe. A oração de Jonas. Então no capítulo 2, esse capítulo relata a oração desesperadora de Jonas no ventre do grande peixe. Jonas ele teve uma experiência de quase morte, né? E alguns acreditam que ele teria mesmo morrido e chamado a Deus de dentro do Hades, né? Para poder tipificar a morte de Cristo. Experiência de quase morte pode ser vista também nos Salmos 18, tá? Então a palavra abismo do texto é a palavra hebraica Sheol, lugar onde se acreditava que iam as almas dos mortos, né? E seu correspondente no Novo Testamento é Hades. Mesmo sendo homem de oração, o profeta deve ter ficado um bom tempo sem orar, né, a Deus, em desobediência e em fuga. Então, quando ele diz assim no versículo 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Alguns comentaristas acreditam que Jonas teria morrido, como eu já disse, e depois ressuscitado, que fizera a sua oração desde o lugar dos mortos. Desci, olha a expressão que ele diz, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Que seja, né, que esse comentário, se for, né, podemos dizer que se for verdade, não que seja mentira, mas sendo verdade, não é? A gente pode também confiar, porque a expressão de Jonas nos dá a entender que parece que foi isso que aconteceu com ele. Mas volto a repetir, querido, se foi isso que aconteceu, sabemos que Deus tem poder para trazer uma vida dos mortos e fazer essa pessoa ainda ser, né, um servo dele usado na face da terra. Tanto é, sabemos que Jonas clamou então lá do fundo do mar, no ventre do peixe, não é? No ventre do peixe, ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu o seu profeta, não é? Mesmo estando lá no fundo do mar, Deus teve misericórdia de Jonas. Glória a Deus por isso. Jonas finalmente prega a mensagem de Deus em Nínive, né? O peixe, segundo alguns teólogos, né, ele foi mais obediente que o profeta, tá? Porque o peixe recebeu a ordem de Deus e prontamente vomitou a Jonas na praia. Tá? Agora, certamente, querido, essa praia é em algum lugar do mar Mediterrâneo, tá? Porque alguns pregadores aí, sem experiência, dizem que que o peixe vomitou Jonas na praia de Nínive. Isso seria impossível. Por quê? Porque o peixe ele teria que nadar por todo o Mediterrâneo, até o Oceano Atlântico, passar pelo Estreito de Gibraltar, costear todo o continente africano, entrar pelo outro lado da África, pelo Pacífico, depois pelo seu Oceano Índico, alcançar a costa da Índia, dali seguir pelo Golfo Pérsico e subir pelo Rio Tigre. Então sabemos, né, que isso seria um pouco, né, forçar o texto. A Bíblia diz que o peixe vomitou Jonas na praia, mas não diz que praia que é. Então tudo indica que é a praia, né,
em algum lugar do mar Mediterrâneo. E dali Jonas então foi até Nínive, né? E demorou com certeza alguns meses ainda para chegar a Nínive. Não quer dizer que ele chegou só porque a Bíblia tem, só porque o Jonas tem 4 capítulos, podemos dizer ali, que quer dizer que ele vomitou ali, ele já saiu pregando. Não, querido, presta atenção nisso. Né? Ele foi vomitado na praia do mar Mediterrâneo, com certeza demorou alguns meses ainda para chegar a Nínive, tá ok? Jonas na grande cidade de Nínive. A cidade de Nínive ela era uma cidade enorme, tá? Espalhada. Ela era uma cidade espalhada e tinha uma população de 120 mil pessoas. Jonas teve que percorrer rua por rua, gritando, pregando. Tá? E a Bíblia diz que quando Jonas pregou, terminou a sua mensagem, né, durante alguns dias, o rei de Nínive, ele decretou um jejum vestido de pano e saco. Ele se arrependeu das coisas que haviam praticado e ouviu, deu crédito àquela mensagem de Jonas e se arrependeu, pedindo misericórdia, pedindo graça, pedindo o perdão ao Deus de Israel. Aqui, querido, que surgiu um problema, porque eu volto a repetir o que eu disse no início, a mensagem era de destruição. Deus ia destruir sim Nínive, e era isso que o profeta queria. Era isso que Jonas queria, que a cidade de Nínive fosse destruída. Entendeu? Fosse destruída. E como não foi destruída, eles se arrependeram, Deus manifestou a sua misericórdia e graça sobre a cidade de Nínive, porque o arrependimento leva a isso. Tá? Nosso arrependimento leva a Deus a retirar o seu juízo de sobre nós. E aqui o profeta entra em conflito, porque o que ele queria era que aquela mensagem fosse concluída na íntegra. Entendeu? Então causou isso uma revolta nele. Lições para a nossa vida. Tá? Atente aí, lição para a nossa vida agora. Muitas vezes nós pregamos uma mensagem e o povo se arrepende. E o povo volta ao arrependimento. Mas o que nós queríamos era que aquela mensagem, quem sabe, fosse cumprida na íntegra. Quem sabe uma mensagem de juízo, uma mensagem de... Não é? E quando isso acontece ao contrário do que nós esperávamos, nós ficamos tristes. Então temos que tomar cuidado, querido, porque tem muitos pregadores aí como Jonas. Não é? Como Jonas. Tá? E a Bíblia nos diz que a cidade inteira se arrependeu. A cidade inteira se arrependeu. E Deus então reverte aquela situação de destruição para um ato de misericórdia por aquela nação. E aí Jonas se ira contra Deus. Jonas ficou desgostoso. Tá? E a Bíblia nos diz, eu já estou concluindo aqui, a Bíblia nos diz que ele vai então para fora da cidade e pede para que Deus tire a sua vida. Ele vai dizer, é melhor eu morrer do que viver. E ele vai ainda, querido, acusar Deus de ser um Deus clemente e misericordioso. Olha o que ele vai dizer para Deus, eu sabia que tu eras um Deus clemente e misericordioso, tu não ia destruir a cidade. Tu não ia, ele ficou desgostoso com a atitude que Deus tomou. Jonas não estava nem aí, querido, para crianças, famílias que se arrependeram. Não estava nem aí. Ele queria a destruição. Querido, temos hoje muitas pessoas, muitos líderes, obreiros, que têm esse perfil de Jonas. Como os fariseus não gostavam, não é, que Jesus sentava com pecadores e publicanos, sempre condenando as outras pessoas, achando que eram donos da salvação, até donos da misericórdia de Deus. Deus sabe o que ele faz com quem ele quiser, na hora que ele quiser, porque ele é Deus, querido. Deus diz lá Paulo diz lá em Romanos, que Deus, ele tem misericórdia de quem ele tiver misericórdia, ele tem compaixão de quem ele tiver compaixão. E aqui Jonas ficou irado por essa atitude, então, de misericórdia de Deus para com esta cidade de Nínive. E aí, querido, diz a Bíblia que Deus, ele faz crescer uma aboboreira, né? Entendeu? Que sobe, né? Ali, um dia ela nasce, um dia ela cresce e sobe e protege Jonas do sol.
tá? Do sol causticante, traz aquela brisa, aquela sombra, não é? Para Jonas. E aí Jonas ficou todo alegre. Aí diz a Bíblia, irmãos, que quando Jonas acorda no outro dia, aquela aboboreira, ela está morta, ela secou. E Jonas se ira de novo contra Deus, né? E Jonas vai então questionar Deus novamente por causa da aboboreira. Por que tu mataste a aboboreira, né? Olha, entendeu? A aboboreira bonita, linda, estava trazendo sombra para mim. Por que tu matou? Tu não podia fazer isso, tu tinha que ter misericórdia da aboboreira. Ei, querido, tá vendo aí? Preste atenção no que eu vou dizer. Eu vou focar bem aqui pertinho para te dizer isso aqui. Nós queremos, querido, que Deus preserve, sempre somos assim. Nós queremos que Deus preserve só aquilo que nos beneficia. Quando se trata de beneficiar os outros, nós não queremos. Deus beneficiou a cidade de Nínive com a sua misericórdia. Jonas se revoltou. Agora, a aboboreira que beneficiava somente o profeta, ele se revoltou quando Deus o matou. Você entendeu? Então nós só queremos aquilo que nos beneficia. Cuidado com esse tipo de gente, querido. Cuidado com esse tipo de atitude. Cuidado. Então, Deus vai dizer para Jonas, poxa, você então agora teve misericórdia da aboboreira? Não teria eu misericórdia de 120 pessoas que se arrependeram? Deixa eu dizer uma coisa aqui, querido. Tem muita gente, tá? Tem muita gente que prefere, que os homens morrem, tá? Que os homens morrem, mas que preservem as árvores. Tem muita gente que prefere que os homens morrem, mas que preservem os animais. Isso é errado, querido. Isso é errado. Deus não morreu por animais e Deus não morreu por planta. Deus morreu para salvar a humanidade. Tá? Temos que sim cuidar dos bichinhos de estimação, animais e preservar as árvores. Mas nunca desejar a morte de 120 pessoas para querer preservar uma aboboreira. Fica esta lição então para nós. O profeta ele aprendeu, né, e tomara que nós também aprendemos e seguimos essa lição. Deus abençoe você, a tua casa, a tua família e até o próximo vídeo onde nós estaremos falando sobre o próximo profeta, né, Miqueias. Deus abençoe, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.